Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Joana de Ângeles. Antes de fazer a prece inicial, temos um convite especial para fazer para vocês que desejam conhecer melhor a doutrina espírita, se aprofundar nos ensinamentos de Jesus e buscar o autoconhecimento. Todo começo do ano se inicia o T2, que é o primeiro ano dos cursos doutrinários que a casa oferece. Início em fevereiro, temos turmas ainda em horários de quarta-feira às 14 e quarta-feira às 20 horas. O curso ocorre uma vez por semana e mais informações só procurar lá embaixo com o pessoal do atendimento fraterno, tá bom? Eu convido a todos nesse instante para que fechem os seus olhos. Vamos sentindo a presença amiga e protetora dos nossos mentores individuais, desses nossos amigos que nos intuíram para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Vamos saudando, agradecendo a Joana de Ângeles, a irmã Rosário e todas as freirinhas que prepararam esse ambiente aqui para nos receber. E que estão todas aqui muito felizes com a nossa presença. E junto de todas as freirinhas, vem surgindo Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Maria que vai se aproximando de cada um de nós nesse instante, nos envolve no seu colo, no seu manto azul, acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Maria diz a cada um de nós que tudo passa, que isso também vai passar. Maria nos dá as mãos nesse instante e nos leva até o seu Filho, o nosso Mestre Jesus. Diante do Mestre, agradecemos a Ele pelo sacrifício que Ele fez para encarnar entre nós. Obrigada, Mestre, pelo seu Evangelho e por todo o amor que tem a cada um de nós. Jesus também se aproxima, nos abençoa com a sua luz branca, nos envolve no seu abraço. Jesus fortalece assim a nossa fé, dizendo que está sempre ao nosso lado. E envolvidos nesse abraço de Jesus, nesse amor de Maria, chegamos até Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Agradecemos a Deus por essa oportunidade bendita da reencarnação, por tudo que temos e por tudo que somos. Louvamos a Deus nesse instante com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos nesse instante envolvendo a nossa querida Renata em muito amor e carinho. Boa palestra, Renata. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, nesse ambiente tão gostoso, preparado pela espiritualidade amiga, né? Que sempre nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Que a gente possa manter as nossas mentes, os nossos corações abertos para receber tudo aquilo que tiver preparado para cada um de nós essa noite. Costumo dizer que esses momentos de comunhão em torno do Evangelho de Cristo são momentos de fraternidade, e eles são muito importantes, porque eles fortalecem no nosso coração a nossa fé, a nossa esperança, e fazem crescer dentro de nós a vontade de amar e de servir, que são os ingredientes que nós precisamos para levar uma vida com mais serenidade, não é verdade? Ajudando Jesus a construir o reino de Deus aqui na Terra, a partir da nossa ação. E foi exatamente esse o convite que Jesus fez quando ele esteve entre nós há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Humberto de Campos nos conta no livro Boa Nova
que quando Jesus foi começar o seu apostolado, quando ele foi começar a reunir as suas ovelhas, né, para aquele ministério, ele estava ali caminhando na beira do lago Tiberíades e encontrou um grupo de pescadores. E chegou para um deles e para eles ali, para os pescadores, e disse o seguinte, né? Venho da parte de Deus e vos convido a edificar o seu reino aqui na terra. Então, Jesus se apresenta, né, diz quem ele é, de onde ele vem e qual o seu projeto. E faz um convite para esses pescadores. Esse convite que ele também nos faz todos os dias. Nos fez há tanto tempo atrás e continua nos fazendo todos os dias, que é o convite para edificar, então, o reino de Deus aqui na terra, a partir da nossa ação. E assim ele foi ao encontro dos seus discípulos, um a um, fazendo os seus convites, reunindo aquele pequeno grupo de trabalho que iria começar ali o apostolado, né, que seria o grupo responsável por fazer com que a mensagem de Jesus, o seu evangelho, conseguisse chegar até nós, até os dias atuais, para que nós também pudéssemos beber da fonte inesgotável de vida e vida em abundância. Então, meus amigos, nós vemos que Jesus fez essa proposta para os discípulos ali, e a partir do momento que eles aceitaram esse convite, eles então abraçam, assumem essa responsabilidade da proposta de Jesus. E durante a sua vida aqui na Terra, no seu caminhar, Jesus se encontrou com muitas pessoas. Como um bom pastor, ele foi procurando reunir todas essas pessoas, todas essas ovelhas, sob a sua proteção, fazendo com que entendêssemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As ovelhas somos nós, não é verdade? E muitas vezes nós nos desgarramos do rebanho, né? Seguimos um caminho equivocado. Mas Jesus nunca desiste de nós. E sempre é tempo, como nós vamos ver, de retomarmos o bom caminho, de escolhermos o pastoreio de Jesus. Então, vamos ver alguns exemplos que a história nos traz de pessoas que Jesus foi encontrando durante a sua vida e que foram, então, sendo tocadas pela sua mensagem e tendo suas vidas transformadas. Vamos começar com a história de Maria de Magdala, que era uma moça muito jovem, muito bela, de posses, muito cortejada, vivia uma vida afastada dos rituais religiosos, vamos colocar assim. Mas Maria sentia lá dentro do seu coração que faltava alguma coisa. Ela queria o amor verdadeiro. E ela já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido suas palavras e se sentia muito atraída, queria muito ir ter com ele, mas tinha medo de como seria recebida por Jesus, justamente por ser uma pessoa alheia, afastada da religiosidade da época. Mas Maria, vencendo os seus receios íntimos, acolhendo aquele chamado interior, ela vai encontrar o Mestre. E como será que esse encontro se deu, né? Ela chega até Jesus e diz: Senhor, ouvi a tua palavra e venho ao teu encontro. E Jesus recebe Maria com toda a sua amorosidade, porque Jesus não vê a mulher do mundo, Jesus vê aquela Maria que iria trabalhar, passar o resto da sua vida trabalhando em benefício dos doentes, dos rancenianos, né, que naquela época eram chamados de leprosos, a gente não usa mais essa palavra hoje, né? Porque Jesus é a única pessoa que consegue ver a semente e antecipar o fruto. Algum de nós consegue fazer isso? Se eu trouxer para vocês aqui uma sementinha,
A gente consegue saber o que essa semente vai dar daqui 10, 20 anos? Porque tem árvores que levam décadas para frutificar, né? Algumas são mais rápidas, outras demoram mais. A gente não consegue, né? Eu não consigo. De uma sementinha saber se vai ser um pezinho de alface ou um carvalho, eu não sei. Mas Jesus sabe. E Jesus consegue olhar para cada um de nós e antecipar todas as nossas potencialidades. Ele sabe aquilo que somos capazes. Ele consegue, então, antever aquilo que temos o potencial de ser. E assim foi com Maria. Então, ele olhou a mulher do mundo e viu aquela trabalhadora incansável, que dedicaria os seus dias, até o seu dia final, a ajudar os doentes, que eram abandonados por suas famílias, para morrer mesmo. E ela vai trabalhar com eles ali, até o fim dos seus dias. Um outro exemplo que a gente tem é Zaqueu. Todo mundo conhece, porque tem aquela música muito famosa, né? Então, Zaqueu é um outro exemplo, né? Um homem rico, cobrador de impostos, que também não era benquisto na sociedade, né? Não tinha uma boa convivência ali na sociedade da época, né? E Jesus vai até a casa de Zaqueu, né? Para resgatar mais uma das suas ovelhas. E Zaqueu, ele está pronto para atender o chamado. Zaqueu abre sua casa, abre o seu coração e acolhe a proposta de Jesus. Ele estava pronto, ele permite que Jesus entre em sua vida. Mas acontecia também, como acontece hoje em dia, conosco muitas vezes, de algumas pessoas não aceitarem o convite de Jesus, né? E aqui a gente tem um exemplo do senador Públio Lentulus. Públio Lentulus era um senador romano muito orgulhoso, contemporâneo de Jesus. Hoje nós sabemos que foi uma das encarnações de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, né? Ele mesmo nos narra essa história muito bonita, muito comovente, num livro chamado Há 2000 Anos, que é um livro lindíssimo, fica aí de recomendação também. Nesse livro, então, conta a vida de Públio Lentulus, essa encarnação de Emmanuel, quando ele era, então, um senador romano muito poderoso. Ele era casado com Lívia e eles tinham uma filhinha muito doente, chamada Flávia, né? E, em um dia determinado, Flávia estava em uma das suas crises muito graves e Públio, muito preocupado, naquela angústia de ver a sua filha ali tão doente, pergunta para ela o que ela quer para se sentir melhor, para ter uma noite de sono melhor, né? Que ele poderia mandar buscar o que ela quisesse. Qualquer brinquedo, qualquer novidade do império, ele conseguiria para ela. E Flávia pede o profeta. Flávia pede Jesus. Lívia, sua esposa, já conhecia a palavra de Jesus através de uma das criadas da casa, que era Ana, né? Ele já tinha essa conexão com a doutrina de Jesus e Lívia, então, convence o senador a ir procurar Jesus. Ele vai, contrariado, super contrariado. Ele sai assim, mas ele não quer ser visto. Então, ele sai no crepúsculo, começa a caminhar ali na beira do lago de Genezaré, onde Jesus costumava pregar. Ele sai procurando, mas ele não queria encontrar, na verdade, né? E aí, em um determinado momento, ele para ali, em um ponto, né? E é Jesus que encontra o senador, né? E Jesus chega e pergunta: senador, por que me procuras? E diante da luz, do magnetismo, de toda a energia de Jesus, Públio perde a fala, não consegue falar nada. E aí Jesus diz: é para que eu cure a tua filha? Ela será curada, mas não pelo teu orgulho de romano, e sim pela fé da tua esposa. E antes dessa conversa acabar, Jesus diz
a Públio, diz ao senador, que aquele era um ponto-chave na sua encarnação, era uma chance única de mudança, de regeneração, né? Jesus chama esse momento de minuto glorioso, perguntando ao senador se ele iria aproveitá-lo ou não, né? E ao voltar para o lar, o senador encontra a filhinha já muito melhor. Já tinha conseguido até se alimentar, estava bem restabelecida, né? E encontra Lívia, que era sua esposa, e Ana, a criada, orando em agradecimento a Jesus. E o que o senador faz? Recrimina as duas. Diz que elas estão loucas, que elas não deveriam estar fazendo aquilo, as adverte, né? Não reconhecendo que a melhora tinha se dado por intervenção do Cristo. Então, fica muito claro que o senador deixou passar o seu minuto glorioso, não aproveitou esse minuto glorioso para fazer a sua mudança, para fazer a sua regeneração, né? E essa mudança só vai realmente acontecer para Públio bem mais tarde, no final da sua vida, depois de muito sofrimento. Então, Jesus chama aquela ovelha desgarrada de volta ao rebanho, mas naquele momento ele não aceitou. Vai aceitar, como nós sabemos, afinal é Emmanuel, não é verdade? Mas em outro momento, não naquele, né? E Lívia, olha que interessante, Lívia, embora contemporânea de Jesus, pela sua posição de esposa do senador romano, ela nunca pôde se encontrar pessoalmente com Jesus, né? Porque iria ferir o orgulho da classe, né, ali, para não se indispor com o marido, né? Então, ela nunca se encontrou presencialmente com Jesus, mas a conexão espiritual de Lívia com Jesus, vocês estão me ouvindo? Então, né? Tá, desculpa. A conexão espiritual de Lívia com Jesus era tão intensa, foi tão intensa, tão proveitosa em termos de evolução, que Lívia, ao desencarnar, vai direto para paragens divinas, e de onde ela passa a velar pela evolução do seu grupo familiar, né? Então, Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso pastor, ele vem ao nosso encontro. Mesmo quando a gente não está indo ao encontro dele, ele vem ao nosso encontro, né? E nós? Será que nós percebemos? Será que nós aproveitamos? Ou será que nós estamos tão distraídos com as coisas do mundo, com essa sociedade inquieta, barulhenta, corrida, com a nossa vida bagunçada materialmente, né, que a gente nem sequer percebe, né? Nós caminhamos distraidamente como senador? Ou então negamos de fato a possibilidade de estar com o Cristo? Vamos lembrar que aqueles que fizeram e aqueles que fazem a história do cristianismo são aqueles que abraçaram essa proposta, que escolheram caminhar com Jesus. Mas qual foi a proposta? A instituição do reino de Deus na Terra. E o reino de Deus na Terra já está instituído? Está tudo certo? Não, ainda não. Então, Jesus ainda precisa de cada um de nós. Jesus ainda conta com cada um de nós. Ainda é tempo, sempre há tempo de escolhermos o jugo leve de Jesus. Mas vamos ver aqui um outro exemplo de como que acontece esse processo, esse processo de transformação interior que Jesus nos propõe. Vamos falar de Saulo de Tarso. Não é Paulo, Renata? Não, primeiro é Saulo. Vamos falar de Saulo de Tarso. Saulo era um doutor da lei, muito querido pelos seus conterrâneos ali, mas ele era um cruel perseguidor de cristãos, né? E ele havia partido para Damasco com ordens de prisão de um amoroso discípulo de Jesus, Ananias. E Saulo, então, pega a estrada de Damasco para encontrar Jesus, mas
é Jesus quem encontra Saulo. E diante da luz resplandecente de Jesus, de toda a sua magnitude, Saulo fica cego, cai do cavalo e cai em si também. E naquele momento, ele recobra a sua consciência espiritual e se prostra ao Senhor naquele momento imediato. E ele diz: Senhor, o que queres de mim? Se coloca à disposição do mestre naquele exato momento. E Saulo então ficou cego, como vimos, né? Um dos subalternos que estava com ele naquela expedição, os outros fugiram espantados, achando que ele tinha enlouquecido. Sobrou um. Esse que sobrou levou ele para dentro da cidade. Eles foram até a casa de um dos amigos, vamos dizer assim, de Saulo. E quando Saulo contou o que tinha acontecido, ele não quis recebê-lo. Achou realmente que ele tinha enlouquecido, né? Ele era um perseguidor de cristãos. E aí, então, esse ajudante o instala em uma hospedaria. E ali Saulo fica sozinho por 3 dias com seus próprios pensamentos. E ao final do 3º dia, ele recebe uma visita. De quem é essa visita? De Ananias, aquele mesmo que ele tinha ido prender. E Ananias chega lá e diz: eu venho a pedido de Jesus. Foi Jesus que me mandou. E Jesus também me pediu para que cure a sua cegueira. E assim o fez. E Jesus também me pediu que lhe mostre os escritos que eu tenho, que eram o que mais tarde viria a ser os evangelhos. Eram os escritos primordiais ali, né? E Paulo, de uma inteligência suprema, muito estudado, né, lê aquilo tudo avidamente, compreende imediatamente toda aquela verdade e fica encantado, né? E com toda aquela euforia da descoberta da verdade, Saulo diz: nossa, eu preciso contar para todo mundo. E aí ele vai lá na sinagoga fazer uma exposição. Aquela mesma sinagoga onde ele ia pregar contra os cristãos, agora ele vai pregar sobre Cristo. O que acontece? Vocês acham que foi bom? Não, né? Foi péssimo. Né? Foi péssimo. Por que foi ruim? Porque Paulo ainda não estava inteiramente pronto para esse ministério, né? E aí, então, Paulo se retira e vai passar os próximos 3 anos no deserto. O que ele vai fazer no deserto? Ele vai encontrar com quem no deserto? Consigo mesmo. Paulo vai fazer o autoencontro. Porque é somente a partir do autoencontro, do autoconhecimento, que a gente consegue processar qualquer mudança em nós mesmos. Precisamos primeiro nos conhecer. É necessário que a gente saiba o ponto de partida para a gente traçar uma rota para o nosso objetivo. Então, a gente percebe que a proposta de Jesus é de renovação, através do amor, da educação, que a gente possa modificar os nossos comportamentos, buscando sermos cada dia um pouco melhores. E para que isso ocorra, a gente precisa, antes de tudo, de vontade ativa. A gente precisa de predisposição. Vocês querem ver? Vamos voltar lá para a história de Zaqueu, que a gente já falou um pouquinho dele, né? Zaqueu queria muito encontrar o mestre, e ele sabia que Jesus iria atravessar a cidade, em tal rua. Então, Zaqueu se dirige para aquela rua. Só que ele percebe que, dada a sua baixa estatura, ele não ia conseguir ver o mestre. E ele queria muito ver o mestre. O que ele faz? Ele sobe em uma árvore. Vontade ativa. Predisposição. Não é aquela vontade inativa que está lá sentada no sofá. Né? Ele sobe em uma árvore, isso está no Evangelho de Lucas. Ele já estava pronto para aceitar a proposta de Jesus. Ele estava pronto para abrir o seu coração para Jesus. E aí vem a nossa reflexão. Qual tem sido a nossa
atitude diante da proposta de Jesus? Qual é a nossa postura diante da proposta de Jesus? Essa proposta de autoconhecimento e de renovação. Como nós temos agido? É uma proposta de modificação dos nossos comportamentos, através da modificação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Sempre tomando como guia seguro Jesus, que é o nosso modelo. Vamos aproveitar, gente, que o ano está começando. Não dizem que o ano começa depois do carnaval? Aí, acabou o carnaval, né? Então, agora o ano está começando, olha só. Já passou ano novo, férias de janeiro das crianças, né? Já passou o carnaval, agora o ano está começando. Então, vamos fazer essa reflexão. Como tem sido a nossa vida? A gente está só levando no automático? Ou a gente está pegando as rédeas da nossa vida? Quem está conduzindo essa embarcação da nossa vida? Nós somos os capitães dessa embarcação? Ou ela está meio perdida, assim, ao sabor das ondas, ao sabor do vento? Como que está isso? A gente tem um objetivo? A gente tem um plano? Todos nós temos um objetivo. Todos nós temos um plano, que foi traçado por nós mesmos, junto com os nossos mentores espirituais, lá no plano espiritual, antes da nossa encarnação, antes de reencarnarmos. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece. E a gente se deixa enredar por essa vida corrida, meio louca que a gente leva. Essa sociedade muito cheia de informações irrelevantes, é uma enxurrada de informações irrelevantes todos os dias. Uma sociedade barulhenta, inquieta, e a gente se deixa levar por tudo isso. E como é que a gente faz, então, para tomar de volta nas nossas mãos as rédeas da nossa vida? Através do autoencontro, através do autoconhecimento. Né? A gente precisa seguir o exemplo de Saulo, que depois desses 3 anos no deserto, se tornou Paulo, o grande apóstolo dos gentios, que foi espalhar o evangelho pelos 4 cantos do mundo. Né? Nós precisamos nos tornar Paulo. Nós precisamos nos tornar. Vejam que é um processo. Né? Precisamos começar, porque não é da noite para o dia. É paulatino. É um processo. Mas nós também não precisamos nos isolar por 3 anos no deserto, como fez Saulo para se tornar Paulo. Nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, junto com todas as nossas outras obrigações, um pouquinho por dia. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro vamos estabelecer quais são as coisas mais importantes da nossa vida, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos valores. Como que eu posso melhorar? Será que eu estou fazendo o melhor? Será que eu estou seguindo no caminho certo? Então, vamos buscar o autoconhecimento. E aí, o Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, nos diz, lá na questão 919, que a gente vai conseguir esse autoconhecimento conhecendo-nos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, é a máxima de Sócrates, né? Muito antes de Cristo, né? Que já definiu isso como regra moral da sua vida e base da sua filosofia. E aí Kardec fala assim, tudo bem, a gente conhece a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está justamente nisso, em se conhecer a si mesmo. Essa é a dificuldade. Como que a gente faz isso? E daí o Espírito Verdade, na verdade, quem responde a pergunta é Santo Agostinho, 919A, no Livro dos Espíritos. Com toda a sua amorosidade, Santo Agostinho diz assim, façam como eu fazia quando eu estava na Terra. Todas as noites, ao me deitar, eu passava o meu dia em revista. Verificava todas as minhas ações. Será que eu dei o melhor de mim? Eu fiz tudo o que eu podia? Será que alguém pode se queixar de alguma atitude minha? Esse é o conselho de Santo Agostinho. Porque assim a gente consegue se estudar, se conhecer e se planejar. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã eu tenho um dia inteirinho novo para eu fazer como eu quiser. Então, se eu planejar, se eu me estudei, eu sei o que eu não devo e o que eu devo fazer, eu me planejo para o dia seguinte.
uma nova oportunidade de fazer a mudança. E é importante a gente lembrar, e isso também está lá no Livro dos Espíritos, que todos os homens no sentido geral, homens e mulheres, são capazes de processar em si a transformação, através do seu próprio esforço. A pergunta 909 é a seguinte: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências com os seus próprios esforços? E a resposta é sim, e às vezes até com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, meus irmãos, que não nos falte vontade. Aquela vontade ativa, aquela vontade igual a de Zaqueu que subiu na árvore, aquela vontade de Maria de Magdala, que mesmo morrendo de medo foi ter com Jesus. Que não nos falte essa vontade ativa de enfrentar o mundo, como Saulo, que depois se transformou em Paulo, enfrentou. Não é? Vamos aproveitar esse momento de recomeço, vamos olhar o ano que passou, ver o que não foi tão bom, o que podemos modificar, mas mais do que isso, mais do que olhar para trás, vamos olhar para frente. Vamos olhar para o futuro. O que podemos fazer diferente daqui para frente? Como podemos tomar as rédeas da nossa vida? Como podemos realmente abraçar a proposta de Jesus e seguir junto dele? Seguir junto com o seu rebanho? Fazendo de Jesus o nosso pastor todos os dias. Fazendo com que Jesus seja de casa. Que ele habite em nós. Que ele esteja entre nós. Todos os dias. Que ele nasça nos nossos corações todos os dias. Renovando o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança. Não nos deixando desanimar face aos desafios que enfrentamos. Vamos aproveitar, meus irmãos, o nosso minuto glorioso, né? Para fazer melhor, para evoluir, para crescer. Vamos lembrar que a vida é a eternidade e que, simbolicamente, uma encarnação equivale a 1 hora dessa eternidade. Temos todo o tempo do mundo, né? Mas precisamos começar. Precisamos começar agora. Esse é o nosso momento glorioso. Olha só, é uma quinta-feira à noite, estamos aqui. É o nosso momento glorioso, é o nosso minuto glorioso. Vamos aproveitar. Para que quando nós despertarmos lá na realidade espiritual, que é a nossa vida real, a gente não olhe para trás com remorso, pensando naquilo que deixamos de fazer, naquilo que poderíamos ter feito do nosso projeto e que não conseguimos realizar. Vamos mudar essa perspectiva. Porque essa mudança só depende de nós. A realização depende de nós. Né? Vamos deixar que Jesus faça morada no nosso coração. Para que um dia, assim como Paulo, nós possamos dizer que não é mais eu quem vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. Muito obrigado, meus irmãos, por esses momentos de fraternidade que passamos juntos, que nós possamos sair daqui hoje mais animados, com bom ânimo, e que possamos ir para os nossos lares em paz e proteção. Mais uma vez, vamos fechando nossos olhos, nos acalmando, agradecendo pela Renata, pela transmissão desse conhecimento, dessa linda passagem do Evangelho, agradecendo a toda a espiritualidade que amparou esse ambiente, desde cedo até a hora que chegamos aqui. E vamos também vibrando por essa pátria Brasil, pátria do Evangelho, pátria do Espiritismo, que nosso Mestre Jesus possa nos amparar sempre, para que possamos evoluir juntamente da pátria. E pedindo uma vibração também por todos esses países que estão em guerra,
que essas pessoas que estão nesses locais possam ser amparadas pela espiritualidade e pelos seus respectivos mentores, e que Jesus possa transmitir conhecimento e passar para esses governantes para finalmente essas guerras acabarem. Vibrando também por nossos amigos, nossos familiares e humildemente por nós mesmos. Que possamos voltar para os nossos lares com a proteção dos nossos mentores e nosso querido Mestre Jesus, que Ele possa nos acompanhar no nosso dia a dia e na nossa jornada diária. Muito obrigado. Que assim seja.